Olá a todos e todas e bem-vindos ao 8º episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts sobre temas literários, culturais e das áreas conexas das humanidades. A intenção é proporcionar em formato digital acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de 3 décadas do projeto. No 8º episódio do podcast, conversaremos sobre um dos mais cultuados poetas de nossa literatura, Augusto dos Anjos. Nascido no Engenho Pau d'Arco, em Sapé, município da Paraíba, Augusto dos Anjos possui uma obra cuja importância é inversamente proporcional à sua extensão. Publicou apenas um livro, a coletânea Eu, em 1912, financiado às suas custas. No entanto, a sua exígua produção poética é certamente compensada pelas sucessivas vezes em que a obra foi reeditada depois de sua morte, com a inclusão de poemas inéditos, bem como pela consagração junto ao público leitor brasileiro. Estudado por vários dos grandes de nossa crítica literária, é também possível encontrar marcas de Augusto dos Anjos na poesia de João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart, entre muitos outros. E hoje, como é possível pensar a atualidade e a presença de Augusto dos Anjos em nossa poesia e em nosso pensamento cultural? Para falar sobre esses e outros assuntos, os Encontros Literários Moreira Campos convidaram Danilo Linardi, graduado em História pela Universidade Regional do Cariri, mestre pela Universidade Federal de Campina Grande e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará. Danilo Linardi é ainda autor da tese O Tempo, a Ficção e a Morte, as Escritas de Augusto dos Anjos, defendida em 2019. Primeiramente, Danilo, gostaríamos que você nos desse um pequeno panorama da formação intelectual do Augusto dos Anjos, a sua trajetória intelectual e os aspectos que você considera centrais para a sua obra. O Augusto dos Anjos nasceu no seio de uma família proprietária de engenhos de cana-de-açúcar no interior da Paraíba. Essa condição socioeconômica inicial proporcionou a ele e a seus irmãos e a sua irmã a aquisição de uma formação educacional e cultural bastante consistente. Desde cedo, Augusto teve aulas com seu pai ainda no Engenho Pau d'Arco, sob a sombra do tamarindo, como ele coloca nos seus versos. Posteriormente, ele foi aluno do Liceu Paraibano, em João Pessoa. E, por fim, ele cursou o bacharelado em Direito na Faculdade de Recife. Foi no ambiente universitário que ele aprofundou a sua formação cultural, entrando em contato com o pensamento científico, cientificista, com as letras, com a filosofia positivista e com a filosofia em geral. Entre os aspectos centrais de sua poesia, é possível afirmar inicialmente que ele reconhece a ciência como um discurso produtor e portador não somente de saber, mas também de poder. A sua poesia investe muita energia na reflexão sobre o indivíduo, sobre a individualidade, sobre o eu, enfim, que é uma marca de historicidade da época na qual ele viveu, assim como ela tece e ela elabora, sobretudo se a gente considerar só a poesia publicada em livro, ela elabora imagens muito expressivas, muito vigorosas acerca da morte, do morrer, do corpo doente, do corpo morto. E sobre o Eu, a única coletânea de poemas que foi publicada pelo Augusto dos Anjos, como é que foi a recepção crítica a esse livro, considerando que foi um livro singular frente ao que ocorria nas letras nacionais no seu período? Seu único livro de poemas, no caso o Eu, na verdade é um compilado de textos selecionados a partir de sua produção poética que teve início aproximadamente no ano de 1901, ainda na Paraíba. Ele produzia poemas quase que semanalmente e quando ele se mudou da Paraíba para o Rio de Janeiro foi quando ele selecionou os textos que iriam compor o seu primeiro e único livro. Seu livro não foi acolhido por nenhuma editora. Ele publicou em 1912, após contrair um empréstimo com seu irmão, e, inicialmente, a crítica imediata à publicação foi bastante ambivalente. Alguns críticos reconheciam no Augusto dos Anjos um talento em potencial, enxergavam ele como uma promessa para a poesia brasileira. Outra parte da crítica terminava vendo com certa negatividade o profundo pessimismo que seus versos apresentavam quando tratava da questão da morte, do corpo morto, do corpo doente. Além de que também havia certa crítica negativa
em relação ao jargão técnico e científico que ele empregava poeticamente, ora considerado muito rebuscado, ora considerado muito hermético. Paradoxalmente, um ingrediente que terminou contribuindo para o renome que o Augusto dos Anjos adquiriria foi justamente a sua morte. Ele morreu em 1914, 2 anos após a publicação de seu primeiro e único livro. Em 1920 sai a segunda edição de seu livro, né, organizada pelo Jorge Soares, né, e foi uma edição acrescida de novos poemas, alguns inéditos, outros já publicados em jornais e periódicos paraibanos anteriormente. A partir de 1928, né, pelo que eu pude rastrear, é que começam a surgir críticas literárias que vão reconhecendo o valor de Augusto dos Anjos como poeta e de seu texto poético, né, em si. E é muito curioso porque a crítica ora vai aproximar ele do simbolismo, ora vai aproximar ele do modernismo, ora vai colocá-lo, né, como um autor pré-moderno. E é muito curioso porque ele publica o seu primeiro livro em 1912 e 10 anos depois tem a Semana de Arte Moderna, né? E eu creio que a poesia do Augusto dos Anjos inaugura, de alguma maneira, um caminho muito curioso, né? E ao mesmo tempo muito singular. Porque eu creio que mesmo se ele tivesse publicado seu primeiro livro, tal como ele foi publicado na Semana de 22, eu acho que ele ainda seria um livro muito dissonante em relação à proposta naquele momento. De todo modo, né, para autores que tratam da morte de alguma maneira, na poesia ou na prosa, eu creio que ele termina sendo uma referência quase que obrigatória, né? Seja em textos que tratam da morte direta ou indiretamente. Passagem do texto Elogio de Augusto dos Anjos, escrito por Jorge Soares e publicado na edição de 1920 pela Imprensa Oficial da Paraíba, do livro Eu, da coletânea Eu, segunda edição, de Augusto dos Anjos. Foi magro, meu desventurado amigo, de magreza esquálida, faces reentrantes, olhos fundos, olheiras violáceas e testa descalvada. A boca fazia a catadura crescer de sofrimento por contraste do olhar doente de tristura e nos lábios uma crispação de demônio torturado. Nos momentos de investigações, suas vistas transmudavam-se rápido, crescendo, interrogando, teimando. E quando as narinas se lhe dilatavam? Parecia-me ver o violento acordar do anjo bom, indignado da vitória do anjo mau, sempre de si contente na fecunda terra de Jeová. Os cabelos pretos e lisos apertavam-lhe o sombrio da epiderme trigueira, a clavícula arqueada. Na omoplata, o corpo estreito quebrava-se numa curva para diante, os braços pendentes, movimentados pelas danças dos dedos, semelhavam duas rabecas tocando a alegoria dos seus versos. O andar tergiversante, nada aprumado, parecia reproduzir o esvoaçar das imagens que lhe agitavam o cérebro. Nascera sofredor, e se tal não houvera acontecido, impossível fora Augusto livrar-se tão às alturas dos píncaros. Só a dor remove o homem do terra a terra esterilizante. É a alegria aquele ópio que torna a alma descuidosa e cega, dínamo de repulsão e dispersão. 10 vezes infelizes os que passam pela vida espanejando-se na lacridade do perpétuo contentamento. São os esconjurados. Nunca compreenderão a beleza dos mistérios, nem o mistério da beleza. A única força criadora e redentora é a dor. E como outros intelectuais egressos da Faculdade de Direito do Recife, né, onde o Augusto dos Anjos se bacharelou, ele demonstra pelos termos e jargões científicos um especial apreço. No entanto, há aparentemente sua poesia uma espécie de dualidade, digamos assim. Ao passo que ele louva inicialmente em sua trajetória o progresso científico, ele também não deixa de manifestar, e depois, posteriormente, um profundo pessimismo com os destinos humanos, vinculados à ciência, né? Isso é bastante diverso do que deveria ser pensado ou feito por algumas das vanguardas pouco tempo depois, como o futurismo, por exemplo, né?
Como poderíamos pensar essa dualidade presente na poesia do Augusto? Na minha leitura, a incorporação que ele faz em seus versos de termos técnicos, científicos e até filosóficos é o reconhecimento da ciência como um campo de saber, mas também um campo de poder, né? É como se essas palavras incorporadas fossem uma espécie de palavra de potência ou uma palavra quase mágica, capaz de descrever esse processo de dissolução que o Augusto termina contemplando, né, e expressando em seus versos. Contudo, ainda que ele reconheça a ciência como, né, não só produtora de saber, mas também portadora, né, de um poder, ele não vê a ciência de fato como uma condutora. Né? A ciência não vai conduzir a humanidade para um estágio melhor. A ciência não é uma redentora, né? Não haverá redenção pela ciência ou através da ciência. Assim sendo, esse jargão técnico, científico e filosófico incorporado em seus versos é capaz de descrever minuciosamente esse processo de dissolução que seus versos nos comunicam, mas ao mesmo tempo esse processo dissolutivo está para além do que consegue captar esse jargão técnico, científico e filosófico, o que talvez se explique por conta dos contatos, né, de Augusto dos Anjos com a poesia simbolista. De um jeito ou de outro, parece que o Augusto termina se aproximando um pouco daquilo que o Marshall Berman terminou utilizando como título de seu livro, né, parafraseando Marx, aquela ideia de que na modernidade, né, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, esse jargão técnico-científico teria o poder e a capacidade de descrever minuciosamente esse processo dissolutivo, mas esse processo em si estaria para além de tudo, né, porque dentro da modernidade, né, de fato, tudo vai terminar se desmanchando no ar, né, de um jeito ou de outro. E hoje, na literatura e nas artes contemporâneas, o corpo parece vir ganhando um sentido diverso do existente no tempo e na poesia do Augusto dos Anjos. Quero dizer com isso, o corpo hoje é comumente visto mais em sua dimensão política, digamos assim, atravessada pela demanda de uma liberdade para a identidade e para a fruição dos sentidos. Além disso, ou por causa disso, ou até em paralelo com isso talvez, o tema do amor vem tomando novo sentido, para além do amor romântico tradicional e também, talvez, até do próprio amor carnal, especialmente quando valorado negativamente, como é na poesia madura de Augusto dos Anjos. Tomando isso em consideração, como pensar essa experiência do amor na poesia do Augusto dos Anjos? E é possível ainda, né, dizer que sua poesia tenha ganhado novos sentidos em relação a esse problema atualmente? Ou, por outra, pode-se dizer que ela tenha talvez envelhecido mal nesse aspecto? A questão do corpo, tal como a da individualidade, ganhou muito relevo ali na virada do século XIX para o século XX. Os indivíduos estavam cada vez mais querendo desbravar a própria interioridade, seja esse interior no sentido orgânico, seja esse interior no sentido, né, espiritual, da consciência, reflexivo. Um exemplo disso é o texto do Jorge Vigarello, né, O Sentimento de Si, História da Percepção do Corpo, né, que trata isso de uma maneira muito interessante. Por conta da relevância dessa questão do corpo na época, né, ali na virada do século XIX para o século XX, existem vários versos de Augusto dos Anjos que fazem referência direta a esse sentimento do corpo enquanto coisa, né, enquanto mecânica orgânica, como ele coloca nos versos. A questão do amor na poesia do Augusto dos Anjos também atravessa uma certa dualidade. Se a gente considera só as poesias colhidas em livro, as referências ao amor, as imagens relacionadas ao amor, são muito críticas, são muito descrentes. E, em sua maioria, também estão associadas ao amor enquanto prática, né? Ao amor carnal, ao amor sexual, que são envoltas em imagens muito negativas. Enquanto que os poemas esquecidos, que não foram colhidos em livro, trabalham com a questão do amor na estética romântica e trabalham com essa temática da maneira mais convencional possível, né? Existem textos do Augusto dos Anjos que, para o leitor desavisado, não parece ser dele, né? Porque é um tratamento do tema do amor de maneira não somente convencional, mas quase que frívola. Então, realmente, né, se a gente considera só
a poesia colhida em livro, o Augusto dos Anjos vai fazer referências e vai elaborar imagens em relação ao amor enquanto prática, ao amor carnal, ao amor sexual. Ele vai tecer imagens muito negativas. Tudo que gira em torno desse universo é caracterizado negativamente. Ele caracteriza negativamente a prostituta, o bordel, os frequentadores do bordel. Ele enxerga, né, nessa atividade um desperdício quase que de força vital. Né? Tanto o homem quanto a mulher estariam desperdiçando a sua energia vital nessa prática desregrada. Né? E, de uma maneira ou de outra, na minha leitura, isso também se aproxima do discurso sanitarista, né? Do discurso quase que higienista, né? Enfim, porque esse ambiente, né, como o Augusto coloca, era um ambiente no qual a energia se esvai, né? Tanto a mulher quanto o homem. Ele faz referências, inclusive, ao filho, né? À progenie, né? Que nasce, né? dessa relação e nesse ambiente. As mulheres com os corpos doentes, né? Com chagas, os homens ébrios, enfim, abandonados à prática como se não houvesse amanhã. Né? Então, de uma maneira ou de outra, eu creio que talvez, né, não seja possível necessariamente afirmar que ela envelheceu mal, né, no caso, mas eu creio que ela termina sendo muito associada aos sentidos que circulavam naquele momento em relação ao receio, né, de doenças, inclusive doenças venéreas. Mas não é necessariamente associada à descrição natural do amor. Ele faz uma descrição muito crua, né, do amor no sentido carnal, né, sexual, mas já é uma leitura completamente diferente, por exemplo, daquela que faria o Drummond no livro dele, né, O Amor Natural, onde ele descreve, né, práticas, né, mais relacionadas ao amor, né, carnal, sexual, e que não possuem em nenhum sentido a mesma negatividade que os versos do Augusto expressam. Né? Então, de uma maneira ou de outra, eu talvez creio que não tenha envelhecido mal, primeiro porque ela estaria muito associada ao discurso sanitarista e higienista da época em relação a essa questão das doenças, né? Enfim. Mas também ela não deixa de estar associada também a uma questão moral. Né? Alguns versos dele parecem muito moralizantes em relação a isso. Dentro dos poemas que o professor Danilo Linardi citou agora, um deles pode ser também O Lupanar, né? Ou seja, o prostíbulo, o bordel, né? Que passo a ler agora. O Lupanar, de Augusto dos Anjos. Ah, por que monstruosíssimo motivo prenderam para sempre nesta rede, dentro do ângulo de edro da parede, a alma do homem polígamo e lascivo. Este lugar, moços do mundo, vede, é o grande bebedouro coletivo, onde os bandalhos, como um gado vivo, todas as noites vem matar a sede. É o afrodístico leito do etairismo, a anticâmara lúbrica do abismo, em que é mistério que o gênero humano entre, quando a promiscuidade aterradora matar a última força geradora e comer o último óvulo do ventre. E nos estudos literários, e talvez nas humanidades em geral, atualmente, é atribuído um grande valor ao testemunho, à experiência, à ficcionalização ou à expressão da biografia ou das trajetórias individuais. E nesse sentido, como você vê tais questões na obra do Augusto dos Anjos, considerando em especial que os poemas dele expressam muitos elementos de sua biografia empírica, digamos assim, tais como aspectos do engenho onde nasceu, a morte de seu pai, filho, e talvez não menos o testemunho mesmo do seu tempo. E como pensar essa questão em sua produção poética, já pós-romântica e não exatamente ligada a uma dimensão, digamos assim, confessional? A questão da individualidade e da interioridade na poesia do Augusto dos Anjos é muito presente e, como eu comentei, é uma das marcas de historicidade que conectam os seus versos com o seu tempo. Assim sendo, ele faz muitas referências a aspectos, personagens ou lugares oriundos de sua biografia. Ao elaborar tais referências, o Augusto dos Anjos está operando com uma ficcionalização que aproxima
a sua atividade poética do projeto lírico mais clássico, de modo que o leitor muitas vezes é tentado a não perceber esse fenômeno da ficcionalização, sendo levado a acreditar que o poeta está expressando em seus versos exatamente aquilo que ele sentiu, aquilo que ele viveu. E aí essa ideia da ficcionalização de si mesmo é um sintoma muito característico da modernidade que o campo da história tem analisado em alguns momentos, sobretudo naqueles documentos que podem ser definidos como uma escrita autorreferencial ou uma escrita de si mesmo. A poesia do Augusto dos Anjos também se aproxima daquilo que pode ser chamado de projeto pós-lírico, porque a identificação entre o leitor e o poeta, através do texto, não é dada somente por aquilo que o poeta viveu, sentiu e expressou em seus versos, mas por saberes ou por leituras que o poeta fez e que terminam sendo incluídas nos versos também, de maneira que o leitor identifica tais autores e tais leituras, se aproximando, ou se considerando mais próximo assim do poeta, não somente pelo que ele sentiu ou viveu, mas pelo saber que ele possuiu, pelos autores que ele leu. De todo modo, essa ficcionalização de si mesmo que o Augusto dos Anjos elaborou em relação a aspectos da sua biografia é muito forte e que terminou se traduzindo quase que mecanicamente naquele rótulo que o define como poeta da morte, né? E a gente não percebe nesse fenômeno justamente essa construção de si mesmo através da escrita, né? Através da ficcionalização de suas experiências, que é um fenômeno muito característico da nossa modernidade. Soneto de Augusto dos Anjos, dedicado, em suas palavras, ao meu primeiro filho, nascido morto, com 7 meses incompletos, 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo, a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido na numenalidade do não ser. A morte é certamente um dos principais temas da obra do Augusto dos Anjos. E para terminar, o que você diria que a sua poesia tem a nos dizer, em especial nesses dias em que a morte, o empilhamento infindo de cadáveres por conta da epidemia do novo coronavírus, além de inúmeros outros males do presente, parece ter nos insensibilizado para tal questão? O que a poesia dele tem para nos dizer hoje? Eu creio, professor, que a leitura da poesia do Augusto dos Anjos ainda é muito significativa, mesmo nesse contexto de pandemia que nós temos atravessado. Sua poesia elabora imagens muito vigorosas, muito expressivas em relação ao tema da morte e do morrer. E ainda que a gente queira evitar esse fenômeno, ainda que a gente queira adiar ao máximo esse fenômeno, é um fenômeno inevitável. Eu tenho percebido 2 formas de insensibilidade nesse contexto de pandemia que nós temos atravessado. Uma insensibilidade está muito associada à ideia da negação, ou seja, indivíduos e grupos, para não sofrerem, terminam negando a seriedade, a gravidade desse problema, terminam minimizando a gravidade da pandemia e, em casos extremos, terminam até mesmo negando a existência da pandemia. Outra forma de insensibilidade que eu tenho percebido é uma insensibilidade que implica numa discriminação. Indivíduos e grupos que podem adotar medidas de prevenção, de protocolos de segurança, que podem cumprir um isolamento social eficiente, terminam se mostrando insensíveis em relação a um contingente imenso de pessoas que, por razões socioeconômicas, continuam se expondo, diariamente, indo trabalhar, pegando transporte coletivo. Ou seja, para essas pessoas que adotam essa insensibilidade que implica nessa discriminação, o problema não é sério
na medida em que só acontece com os outros. Não é sério porque não acontece com essas pessoas. Dessa forma, as imagens que a poesia do Augusto dos Anjos termina elaborando em relação à morte e ao morrer, termina ajudando a repensar essa insensibilidade, ora marcada pela negação, ora marcada por essa discriminação socioeconômica. Ela termina, pela expressividade que nos apresenta, nos tirando um pouco dessa zona de conforto que essas duas formas de insensibilidade terminam nos colocando. Essa foi a 8ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica e de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!